Descrição técnica do código de problema OBDI, sensor de velocidade de entrada, turbina à faixa, desempenho do circuito. Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a todos os veículos mais recentes em 1996, Ford, Honda, Mazda, Mercedes, VW, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. O que isso significa? Quando um código de problema de diagnóstico P0716 é exibido, isso ocorre porque o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um defeito no circuito do sensor de velocidade de entrada, ou turbina, designado como A. Embora os sensores de velocidade de entrada e de turbina sejam virtualmente idênticos em design, alguns fabricantes optam por variar a terminologia dos componentes. A designação A é normalmente reservada para veículos equipados com OBDI e que usam vários sensores de velocidade de entrada ou de turbina. O sensor de velocidade de entrada, turbina, geralmente é um sensor eletromagnético de 3 fios usado para monitorar a velocidade de entrada da transmissão, reconhecida pelo PCM como rotações por minuto ou RPMs. O sensor está posicionado próximo à parte traseira do conversor de torque, no eixo de entrada da transmissão, e é montado com um parafuso, pino ou rosqueado diretamente na caixa de transmissão. No eixo principal, ou de entrada, da transmissão, estão presentes sulcos especialmente projetados, ou uma roda de relator dentada. O eixo de entrada, ou roda do relator, passa próximo do final do sensor, completando o circuito eletromagnético. À medida que as ranhuras, ou entalhes, passam pelo sensor, o circuito é interrompido e um padrão eletrônico é formado. Essa formação de padrão é recebida pelo PCM como um padrão de forma de onda que ele interpreta como velocidade de entrada de transmissão, turbina. A velocidade de entrada, turbina da transmissão é comparada com a rotação do motor, porcentagem de carga do motor e velocidade de saída da transmissão para determinar a rotação de entrada desejada. Se a velocidade real de entrada, turbina, não coincidir com a velocidade desejada de entrada, turbina, um código será armazenado e uma lâmpada de mau funcionamento poderá acender. Sintomas e gravidade. Em alguns casos, o PCM colocará a transmissão no modo cerquilha 39, limpinho e cerquilha 39. Quando esse código for armazenado, a transmissão mudará severamente neste modo. Se a transmissão começar a mudar irregularmente quando você receber um P0716, o problema deverá ser resolvido imediatamente. Os sintomas de um código P0716 podem incluir flutuação do velocímetro e ou odômetro, mudança severa ou irregular da transmissão, falha na mudança de marcha com baixa eficiência de combustível, operação com velocímetro intermitente, odômetro. O motor pode parar ao parar o veículo. Causas possíveis para esse código. As configurações a serem definidas são fiação e ou conectores danificados, soltos ou queimados, um sensor de velocidade de entrada com defeito, um sensor de velocidade de saída com defeito, conversor de torque da transmissão com defeito, falha no PCM ou erro de programação do PCM. Procedimentos de diagnóstico e reparo. Um bom ponto de partida é sempre a verificação técnica. Boletins de serviço, TSB, para seu veículo específico. Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante, e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Um scanner de diagnóstico avançado, um voltímetro digital, DVOM, um manual de serviço do fabricante e possivelmente um osciloscópio serão úteis no diagnóstico do código P0716. Eu provavelmente começaria meu diagnóstico com uma inspeção visual da fiação e dos conectores do sistema. Fiação e ou conectores desconectados, corroídos, queimados ou em curto devem ser reparados ou substituídos. Não se esqueça de testar a bateria e inspecionar os cabos e as extremidades dos cabos. Teste a saída do alternador também. Eu tenho o hábito de conectar o scanner à porta de diagnóstico, recuperar todos os códigos armazenados e anotá-los para referência futura. Também gosto de anotar os dados do quadro congelado. Se houver códigos de sensor de entrada e sensor de saída, use o fluxo de dados do scanner para determinar qual circuito está com falha. Para dados mais precisos, restrinja o fluxo de dados para incluir apenas informações pertinentes. Verifique se há detritos metálicos excessivos nas superfícies magnéticas dos sensores de velocidade de entrada
ou saída. Para obter melhores resultados, remova detritos em excesso antes da reinstalação. Quando os sensores forem removidos, verifique também as ranhuras de interrupção ou os entalhes das rodas do relator. Use o DVOM para testar sensores individuais, seguindo as especificações do fabricante, encontradas no manual de serviço ou em todos os dados. Os sensores que não atendem às especificações do fabricante devem ser substituídos. Alguns fabricantes recomendam a substituição dos sensores de velocidade de entrada e saída como um conjunto. Antes de testar a resistência e a continuidade com o DVOM, desconecte os controladores relacionados. Não fazer isso pode resultar em falha do controlador. Suspeite de um PCM com defeito ou de um erro de programação do PCM se todos os circuitos e sensores do sistema estiverem em boas condições de funcionamento e em conformidade com as especificações do fabricante. Notas adicionais de diagnóstico: as leituras erráticas do sensor de velocidade de entrada, saída geralmente contribuem para detritos metálicos excessivos, atraídos pelo sensor eletromagnético. Se os sensores de velocidade de entrada ou saída devem ser removidos do estojo de transmissão, tenha cuidado. O fluido quente da transmissão pode escapar da abertura do sensor para que a folga do relator seja crítica. Portanto, verifique se as superfícies de montagem, orifícios rosqueados estão livres de obstruções.